Olá, olá, olá! Estou aqui hoje para responder quais os tempos gráficos que eu utilizo para o swing trade e o porquê que eu utilizo esses tempos gráficos. Vamos lá! A gente já sabe que é o tempo que eu quero ver dos candles, né? Então, se eu escolho um gráfico diário, por exemplo, cada barrinha, cada candle representa como foi a movimentação daquele dia. Se eu escolho o gráfico semanal, por exemplo, vai mostrar da semana, do mês, do ano, dos últimos 60, dos últimos 15, enfim, aquele tempo gráfico que você quiser. As operações de swing trade, elas duram mais de um dia, ou seja, são operações um pouquinho mais longas do que as de day trade. Então, para tomar decisão, para definir qual é a minha entrada para swing trade, eu analiso 3 tempos gráficos maiores do que, por exemplo, o 5 e o 15 minutos. Por quê? Porque não faz diferença na minha leitura como foi o último 5 minutos, sendo que eu quero ficar posicionado por dias. Então faz sentido eu utilizar um tempo gráfico maior. No meu caso, eu começo pelo gráfico semanal. Qual é a tendência do semanal? Tá de alta, baixa, lateral? Depois disso, eu vejo se tem algum ponto de suporte e resistência muito próximo. Tem algum ponto de suporte e resistência próximo? Fique esperto. Não tem? Vamos para o gráfico diário. Gráfico diário, como está a formação? Tem algum setup do meu operacional encaixando para a entrada? O semanal eu já tenho o ok, agora o gráfico diário está me dando a entrada? Ótimo. Stop tá muito longo, aí eu caio para 60 minutos. E aí sim eu vou procurar por linhas de tendência, fundos anteriores ou topos anteriores que estejam um pouco mais próximo do preço, para que eu consiga ter um stop um pouquinho mais adequado. Na grande maioria das vezes, o gráfico diário para mim é o principal. Tá? São raras as vezes que eu faço a entrada pelo 60, mas eu gosto do 60 porque muitas vezes tem alguma figura de reversão, por exemplo, que eu não tô vendo no gráfico diário ainda. E pelos 60 minutos eu já consigo ver uma cunha, uma deriva ou alguma coisa desse tipo que no gráfico diário não tá tão claro. Então eu dou uma olhada nesses 3 tempos gráficos só para confirmação da minha entrada realmente. Mas o mandante ali, o principal tempo gráfico que eu utilizo é o gráfico diário para as operações swing trade e coloco meu stop, coloco a minha realização parcial e deixo a operação acontecer olhando uma vez por dia somente como foi o fechamento, se pegou stop, se pegou RP, se eu tenho que subir stop e assim eu levo as minhas operações, tá certo? E você? Qual tempo gráfico você utiliza para swing trade? Você gosta de utilizar também mais de um tempo gráfico ou não? Me conta aí, se você gostou dessas dicas, deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!